Diz assim o Senhor, livro de Números, capítulo 21, versículo 4. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados desta comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Livro de Isaías, capítulo 35, versículo 1. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes e não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Aleluia, graças a Deus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus da verdade, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que tem, Senhor de toda a terra, nos ensinado, falado conosco, Senhor que nos tem alimentado com o poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de nós sermos preenchidos mais uma vez, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Então manifesta-te, Deus, manifesta-te pelo Teu Espírito Santo, manifesta-te, Senhor da glória, Pai, nos dando, Senhor, unção, poder e graça, Senhor, neste momento, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Tu sabes que nós precisamos de Ti, Senhor, que nós precisamos do Teu Espírito Santo para falar e para ouvir. Ricandalabasúbia, ricalabaxéia, serebicandalabaxéia, serebicandalabaxéias. Então, meu Deus, fala aos nossos ouvidos, Senhor. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, anula as emoções do meu coração, Senhor da glória, Pai, domina os meus pensamentos, Senhor, de toda a terra, Pai, para que, Senhor, a Tua palavra seja pregada e profetizada, meu Senhor. Pai, ora em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Então eu sei que os céus estão abertos, Senhor, de toda a glória, Pai, e os Teus ouvidos estão atentos, Senhor. Glorifica o Teu nome agora nesta reunião, neste culto, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus, meu Senhor. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos amados, nós vemos aqui um texto bíblico, primeiro texto que nós lemos no livro de Números. O livro de Números, ele conta toda uma jornada do povo de Israel pelo deserto, né? É uma sequência do livro de Êxodo. E nós vemos ali no livro de Números, né, a grande decadência espiritual do povo de Israel no deserto, né? Depois de terem visto as maravilhas do Senhor, né, as 10 pragas do Egito, o Mar Vermelho aberto, alguns milagres já tinham acontecido,
ali no deserto. Deus já tinha tirado a água da rocha, já mandava o maná. E o povo de Deus também já tinha ali se rebelado contra Deus, quando Moisés mandou ali os 12 espias espiar a terra prometida, e ficaram ali 40 dias, depois blasfemaram contra Deus, e Deus mandou o povo de Israel para o deserto. É interessante, irmãos, porque em determinado momento da história, esse livro, o livro de Números, né, nos originais hebraicos, ele era chamado de deserto. Ao invés de Números, o livro era chamado de deserto. Porque conta uma história triste, abominável, né, do povo de Deus no deserto. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a glória do nosso Deus, ela jamais será apagada do meio de nós. Ao mesmo tempo que o povo andava pelo deserto, as obras maravilhosas de Deus também acompanhavam o povo no deserto, para que os propósitos de Deus pudessem ser cumpridos, para que os propósitos de Deus pudessem ser atingidos, e para que a palavra de Deus pudesse ser cumprida, ainda que Deus se indignasse de forma tremenda contra o povo de Israel por causa das suas atitudes demoníacas, mundanas, Deus sempre olhava com seus olhos de misericórdia para ali cuidar daquele povo, embora todo o povo sofresse as consequências das suas atitudes. E eu sempre digo isso, irmãos, sabe? As nossas atitudes, elas vão ser recompensadas por Deus. E não adianta você tentar anular da sua vida, né, uma consequência de um erro. A consequência do erro, ela sempre vai nos acompanhar, independentemente do perdão de Deus, independentemente de Deus ter nos perdoado. E nós contamos com a misericórdia do Senhor para que as consequências danosas de atitudes terríveis que muitas vezes o povo de Deus toma, né, sejam ali, né, cuidadas pelo Senhor, para que as pessoas não sucumbam, para que as pessoas não naufraguem no meio da sua jornada terrível, às vezes, por conta das suas atitudes passadas. O deserto é um grande exemplo disso, irmãos, né? Deus nos ensinou muito a respeito do coração dele, das atitudes dele, a respeito de uma história de pessoas que conheciam a Deus, de pessoas que vivenciavam o poder de Deus nas suas vidas, e ainda assim eram pessoas completamente dominadas pela carnalidade, né? E a igreja é assim, irmãos. As pessoas conhecem Deus, as pessoas têm experiências com Deus, as pessoas veem o milagre de Deus, os milagres de Deus, e muitas vezes têm atitudes terríveis contra Deus, têm atitudes terríveis contra o Senhor, e vão sofrer as consequências das suas atitudes. E muitas vezes essas pessoas naufragam no meio da sua jornada porque não suportam ali, né, o juízo de Deus, né, porque Deus sempre faz cumprir a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Você não é especial ao ponto, né, de Deus agir de forma contrária à sua palavra para você. Nós somos todos iguais perante Deus, e o juízo de Deus, ele é extremamente igual para todos nós, sob pena de Deus não ser justo, né? Existem assim, coisas que as pessoas devem compreender, que a justiça de Deus, por ele ser uma pessoa justa, ele jamais poderá agir de forma diferente com qualquer um de nós. Ele jamais poderá agir de forma diferente com qualquer um de nós, sob pena dele quebrar a santidade dele e a justiça dele, né? E muitas vezes as pessoas não compreendem isso e querem viver uma vida, né, conforme um termo que a Bíblia usa, né,
querem viver uma vida de forma dissoluta, ou seja, uma vida de forma não sábia, imprudente, né? E ainda assim querem ser abençoados por Deus. E ainda assim olham para Deus e desejam ser pessoas abençoadas, né? E não sabem ou não percebem que só estão vivendo ainda por misericórdia, ao invés de viver pelo poder de Deus, né? Pelo poder do Senhor. O povo de Deus, irmãos, ele é cuidado assim de forma detalhada, de forma bem assim, nos mínimos detalhes pelo Senhor. E se nós deixarmos o Senhor cuidar das nossas vidas, as nossas vidas serão completamente diferentes daquele que ainda assim luta, né, para viver ali segundo os seus desejos, né? Quando nós nos voltamos para Deus, e quando nós dissemos para o Senhor Jesus que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós temos que olhar para, né, o conteúdo da palavra, nós temos que olhar para o significado de cada palavra. Quando nós dissemos, Jesus, tu és o nosso Senhor, nós estamos dizendo que Jesus é o nosso dono. A palavra Senhor, ela significa dono. E como Jesus é o nosso dono, ele deveria fazer aquilo que ele bem entende com as nossas vidas. Você está disposto a deixar Jesus fazer aquilo que ele bem entende da sua vida? Você está disposto a isso? Né? E não existe, sabe, irmãos, um sentido de vida, né, com Deus, né, que não tenha, sabe, essa entrega verdadeira de nós para o Senhor. Mas quando nós dizemos para o Senhor que Ele faça das nossas vidas aquilo que Ele bem entende, nós devemos o que? Agir segundo as nossas palavras. E nós devemos fazer com que as nossas palavras, né, se materializem nas nossas atitudes diárias, do nosso dia a dia, né? Diárias, né? A cada momento da nossa vida, né? A diaconisa Dorenice ministrou aqui a respeito de momentos que a gente passa nas nossas vidas de tristeza, de choro na presença do Senhor, né? Mas que realmente, como ela ministrou, que isso seja um momento de busca em Deus, porque quando você buscar em Deus, Deus trará o refrigério necessário para que você possa levantar, para que você possa estar de pé na presença do Senhor. E nós devemos sempre estar de pé na presença do Senhor, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor sempre está conosco, ainda que nós estejamos passando por um deserto, por atitudes terríveis que muitas vezes nós tomamos, e Deus vai mandar para o deserto para nós aprendermos a não errar mais, e Deus vai mandar para o deserto para nós aprendermos a vivermos com Deus, a dependermos de Deus e acreditarmos na sua palavra, né? Porque foi isso que Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés: olha, manda este povo voltar, e vão andar pelo deserto 40 anos, 1 ano para cada dia que ficaram na terra prometida, para aprenderem, sabe, a obedecer e acreditar em Deus. Então nós, sabe, deveríamos estar vivendo as grandes e maravilhosas promessas de Deus para as nossas vidas. Como é que Deus... O que Deus falava a respeito da terra prometida? Deus falava, né, que a terra prometida seria um lugar, né, que tudo que se plantasse colheria, seria um lugar de grande abundância, seria um lugar que manaria leite e mel, ou seja, todas as providências de Deus seriam dadas no cumprimento da sua palavra. Essa era a grande promessa de Deus, né, para o povo de Israel, e ela continua de pé sobre as nossas vidas, porque esse é o desejo de Deus, que você viva as boas coisas dele neste mundo, para que você caminhe nesta jornada suportando as suas lutas,
para que você chegue no dia derradeiro, né, quando você se apresentar diante de Jesus, né, no dia da sua morte ou no dia da volta de Cristo, e o Senhor te chamar e falar assim, né, olhar os livros, né, os livros que vão relatar ali todas as nossas atitudes. Jesus vai olhar esses livros, a Bíblia diz que ele vai olhar esses livros, e depois Jesus vai abrir o livro da vida e vai procurar o nosso nome lá. Se ele encontrar o nosso nome no livro da vida, ele vai nos chamar de benditos de meu Pai. São coisas, irmãos amados, que irão acontecer. São coisas que jamais deixarão de se cumprir, e o povo de Deus tem que ter isso em vista, né? O povo de Deus tem que ter isso, né, como algo que deve ser construído nas suas vidas, e olhando para o deserto, que é um lugar de tratamento, de dor, de angústia, né, para compreenderem, né, que esse lugar, ainda que exista nas nossas vidas, é um lugar onde Deus trabalha e cuida de nós. Deus mandou o povo para o deserto, e você sabe, Deus alimentava o povo, Deus cuidava do povo. Deserto não tem água, deserto é muito quente durante o dia e é muito frio durante a noite. Deserto não tem comida, não tem aonde plantar, não teria aonde os animais ali, os rebanhos que acompanhavam o povo pastarem, não teria absolutamente condições de haver vida, né? Vida para pessoas e para animais de forma recorrente, né, de forma contínua. Lembrando que o povo passou 40 anos no deserto, e o povo não passou 40 anos andando, irmãos. O povo chegava em determinada região, ficava anos em determinada região ali, né, vivendo em tendas, vivendo como nômades, vivendo como, né, em habitações provisórias, como se fossem verdadeiramente habitações provisórias. O próprio tabernáculo era uma cabana, né, era um lugar onde era construído ali com tecido, com estacas, e era montado e desmontado todas as vezes que o povo de Israel chegava num lugar e saía de um lugar, né? E Deus, ele sempre esteve presente, sabe, cuidando e fazendo com que o povo tivesse ali condições de vida. Deus quer que você chegue até a terra prometida. Deus quer que você chegue um dia no lugar que Deus preparou para você, e Deus vai te dar todas as condições neste mundo para que você tenha vida e consiga chegar no lugar aonde você deve chegar. Nós não estamos aqui, irmãos, vivendo por conta própria. Nós não estamos aqui órfãos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que zela pela sua palavra. Nós temos um Deus que tem poder, que tem graça. Nós temos um Deus, sabe, que nos ama, né, e pela intensidade do seu amor, a intensidade do seu amor faz com que ele, ainda que ele esteja indignado, ainda que ele esteja desejoso de trazer vingança, né? Vingança pelas atitudes terríveis das pessoas que o abandonam, né? Que jogam o seu nome no lixo, né? E que, né, são mentirosos. Ainda que Deus tenha esses sentimentos no seu coração, o coração de Deus fala mais alto, dizendo assim: ainda não chegou o tempo, porque ainda existem pessoas para serem alcançadas. Sabe, irmãos, e nós não podemos, sabe, nós não podemos perder a essência de Deus das nossas vidas, né? E aquilo que nós pregamos, né, não sei quantos domingos atrás, a respeito do espinho na carne de Paulo. O poder de Deus é tão grande para o homem, né? Os cuidados de Deus são tão grandes para o homem, né? Porque se Deus não deixasse com que o homem tivesse alguma dificuldade, o homem o abandonaria, porque ele teria tudo o que ele deseja. Ele teria tudo o que ele deseja. E as lutas e as dificuldades desse mundo devem
intensificar a nossa dependência de Deus e intensificar a nossa fé, né? Esse é o objetivo de Deus, que nós estejamos a cada dia crescendo na fé, né? E crescendo na perseverança, né? E crescendo na dependência de Deus. Deus não é homem para que ele ache ruim você depender dele. Muito pelo contrário, o grande desejo de Deus é que você dependa dele. É óbvio que Deus, ele deseja com que você tenha sobre a sua vida a sabedoria e a prudência necessária para você saber que quando Deus fala você tem que agir, porque todas as coisas, como nós já dissemos aqui algumas vezes, todas as promessas de Deus para as nossas vidas têm que ser conquistadas. A palavra de Deus, ela não se cumpre em nós de forma automática, elas devem ser conquistadas, né? Conquistadas por nós, através das nossas atitudes de fé, perseverança e adoração a Deus, né? Como você pode ver, irmãos, né? É extremamente fácil as pessoas serem cheias do Espírito Santo, é extremamente fácil as pessoas terem ali, né, comunhão com Deus, terem contatos próximos, ter um contato próximo com Deus. É muito fácil, né? Desde que o homem entenda, compreenda e haja segundo a sua compreensão, irmãos. Sabe? O problema é que as pessoas, muitas vezes, elas omitem a palavra, elas sabem da palavra, né? E elas anulam a palavra para fazer cumprir a sua vontade, deixando o quê? A fé e a perseverança de lado, para agirem segundo ali as suas emoções, agirem ali segundo o seu entendimento, desprezando completamente a palavra de Deus, porque muitas vezes a fé da pessoa na palavra é anulada, né? São situações comuns, irmãos. São situações comuns. A Bíblia é um filme das nossas vidas. A Bíblia é um filme das nossas vidas, sabe? Porque Deus ensinou tudo aquilo que nós precisamos saber, de homens fiéis e de homens infiéis. Deus ensinou as consequências daqueles que são infiéis, daqueles que são fiéis. Deus ensinou, né, como Ele trata, né, aqueles homens cheios do Espírito Santo, completamente, sabe, envolvidos pelo poder dEle, onde ouviam a voz do Senhor e discerniam a voz de Deus, né, e não abriam mão disso. Os profetas, os reis que foram fiéis ao Senhor, vivenciaram a grandeza de Deus. Os apóstolos de Cristo, né, aqueles que viveram ao lado de Cristo, e também aqueles que não viveram ao lado de Cristo, como Lucas, Paulo, né, puderam ali ter, né, experiências com Deus maravilhosas, né? E o povo, irmãos, né, voltando um pouco ao primeiro texto que nós lemos, o povo vivenciou as grandes coisas de Deus, blasfemou contra Deus, recebeu a sentença de Deus, voltou para o deserto, e Deus começava a cuidar e sustentar, e o povo começou a reclamar do sustento de Deus, né? E eu vou usar uma palavra aqui, né, irmãos, né, que você está acostumado a usar às vezes, né? O povo cara de pau, depois das suas atitudes terríveis e demoníacas, ainda sendo cuidados pelo Senhor no deserto, ainda iam reclamar para Deus, reclamar para Moisés, reclamando de Moisés e de Deus, sabe? E existem muitos crentes cara de pau, sabe, que tem atitudes terríveis em relação a Deus, depois vão reclamar com Deus. Ah, Senhor, não está acontecendo a tua palavra. Ah, Senhor, né, eu não estou vivendo nada daquilo que tu disseste na tua palavra, né? Quando na verdade estão vivendo as coisas ruins, né? Mas a cara de pau deles
encobre, é uma cegueira. É uma cegueira, né, que os transforma. É uma cegueira. Pessoas que são cegas espiritualmente, ainda que tenham conhecido o Senhor, não vivem a glória de Deus e ainda vão reclamar para Deus que não vivem a glória de Deus. Acham que tem direito. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque acham que Deus é o seu escravo. Elas acham, na verdade, que são os senhores de Deus, né? Invertem aquilo, né, que Deus deixou claro na Bíblia, né? Invertem aquilo que Deus deixou claríssimo como sendo o desejo dele ser o Senhor, mas as pessoas querem o quê? Transformar Deus num escravo, num servo, e querem ser os senhores de Deus, que Deus faça tudo aquilo que eles desejam. No momento que eles desejam, independentemente das suas atitudes. Independentemente das suas atitudes. É terrível, irmãos, mas é isso que acontece. É terrível, mas essa situação, hoje em dia nas igrejas, é muito mais comum do que você ver pessoas cheias do Espírito Santo. Infelizmente, essa é a realidade da igreja de Cristo hoje, sabe? De pessoas dominadas pelos seus desejos, que conhecem a Cristo, mas ainda assim, né, agem como o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz, né, claramente, que nós devemos em tudo dar graças, em tudo agradecer a Deus, porque se Deus cuida de nós, se Deus cuida da sua vida, nada que acontece na sua vida, né, acontece sem o controle de Deus. Se nada acontece na sua vida sem o controle de Deus, você deve agradecer a Ele. Senhor, eu sei que o que está acontecendo na minha vida é para o meu crescimento espiritual, é para que o teu propósito se cumpra em mim. Essa é a realidade. Ainda que as suas lutas sejam duras e terríveis, irmãos amados, Deus está no controle da sua vida. Se você verdadeiramente entregou a sua vida a Ele, suporte as suas lutas e as suas aflições. Deus não é culpado disso, muito pelo contrário, Deus está preparando momentos maravilhosos seus na presença dEle, né? E Deus deseja que você viva uma vida neste mundo de paz, de alegria e de abundância. Esse é o desejo de Deus. E você não é diferente de ninguém, para que Deus possa agir sobre a sua vida de forma diferente que Ele age no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Sabe? E nós comumente vemos pessoas murmurando e reclamando da sua vida, pessoas murmurando e reclamando daquilo que está acontecendo na sua vida, indo completamente contra a palavra de Deus, que diz que nós devemos dar graça. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo dia, pela nossa vida, pela presença dEle, pelos cuidados dEle, ainda que nós estejamos sofrendo. E os nossos sofrimentos têm que ser apresentados diante de Deus. Tem que ser apresentados diante de Deus. Porque Deus é que vai trazer o conforto espiritual para as nossas vidas nesses momentos de angústia. Para que a gente, conforme foi ministrado aqui hoje, permaneça, para que nós permaneçamos de pé. Andando e avançando na presença de Deus. O povo de Israel então começou a murmurar e reclamar a Moisés, dizendo: olha, Moisés, nós não estamos satisfeitos aqui nesse deserto. Cara de pau, nós não estamos satisfeitos aqui nesse deserto. Eles disseram: aqui não tem água e não tem pão, sendo que Deus tinha tirado a água da rocha já, né, para que o povo pudesse sobreviver. Deus já tinha purificado águas amargas, águas, né, que não poderiam ser bebidas, né, transformado em águas, né, água doce.
Deus já tinha feito inúmeros milagres, mas o povo falou: nós não temos pão nem água e já estamos enjoados desta comida ruim, do maná, que Deus mandava do deserto, Deus mandava do céu, no deserto todos os dias, e o povo diz: estamos enjoados dessa comida ruim. Sabe, palavras que eu sei que atingiram o coração de Deus como uma flecha. Como uma flecha. Você imagina o Senhor fazendo milagres que jamais foram vistos na terra, para que o povo pudesse suportar a sua jornada no deserto, por causa das atitudes deles, né? Deus fazia isso e o povo ainda dizia assim: estamos enjoados dessa situação, não queremos mais, né? E a reação de Deus, ela foi uma reação, se você olhar na Bíblia, natural também do coração de Deus. Deus enviou serpentes. Serpentes, em algumas versões da Bíblia, são chamadas de serpentes abrasadoras, que picavam e a pessoa morria. Se a serpente picasse, a pessoa, ela morria. E vieram inúmeras serpentes. E o arraial do povo de Israel foi inundado de serpentes abrasadoras, e as pessoas ali, elas não tinham domínio mais sobre as suas vidas, porque as serpentes abrasadoras vinham para picar e para trazer a morte e a destruição. Todas as vezes, meu amado e minha amada, que você olha para Deus e você esquece que Deus é o seu cuidador, e você esquece que o Senhor jamais vai te abandonar, né? Conforme diz a palavra do Senhor: ainda que fosse possível uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, né? Ainda que isso fosse possível, o Senhor diz: ainda assim eu jamais farei isso com vocês, né? Deus foi enfático. E Deus usou comparações tremendas para que nós entendamos a intensidade daquilo que Ele estava tentando dizer, para que nós entendêssemos a intensidade do que estava no coração dele, né? Mas as pessoas ainda assim ignoram tudo isso. Mas ainda assim as pessoas ignoram a palavra, ignoram a promessa para acreditar, né, na sua mente ilusória, para acreditar na sua mente mentirosa, e tomam atitudes demoníacas terríveis. E uma atitude demoníaca gera destruição e morte, porque Satanás não vem senão para roubar, matar e destruir. Esta é a obra dele. E aí veio a morte e a destruição no meio do arraial do povo, e o povo se arrependeu daquilo que tinham falado, e pediram para Moisés orar a Deus, para que Deus os livrasse das serpentes abrasadoras. E aí, meus irmãos, já existe uma grande mensagem para as nossas vidas, porque o socorro de Deus para o pecador vem pelo arrependimento. E o socorro de Deus para o pecador vem através da intercessão. Vem através da intercessão. A Bíblia diz que o povo pediu para Moisés orar, e a Bíblia diz que Moisés orou ao Senhor. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. A tua oração, irmãos, ela tem poder, porque o Senhor um dia falou assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você tenha isso no seu coração, sabe? Que você não desista
da sua intercessão por alguém que precisa do socorro de Deus, da ajuda de Cristo, né? Que você peça para essa pessoa, se ela não se arrependeu ainda, que você peça que Deus abra os olhos dela, que Deus abra os ouvidos dela, sabe? Que Deus esteja mostrando a verdade para essa pessoa que precisa do socorro de Deus. E se a pessoa já se arrependeu, né, você peça a Deus que cesse toda obra de destruição e malignidade naquelas vidas, porque, irmãos, sabe, aqui, né, o Senhor Deus representou ali a destruição através de cobras, né, cobras abrasadoras que mordiam, as pessoas morriam, mas existem nas vidas, nos dias de hoje, né, sentenças lançadas pelas trevas. As pessoas oram, ignoram a Deus, as pessoas falam, blasfemam em relação a Deus, e aí, né, abrem a porta para a entrada de Satanás, e Satanás vem com maldição, destruição, possessão às vezes. E quantas vezes o arrependimento e o pedido de socorro, né, dessas pessoas, né, precisam de uma obra intercessória, né, para que essas pessoas possam ser libertas, porque lançaram sobre as suas vidas um dia, né, a obra satânica, desejaram que aquilo acontecesse sobre as suas vidas de alguma forma, e precisa então de um homem, de uma mulher de Deus para ir, né, e pelo poder de Deus manifestar ali a libertação em nome de Jesus. Por isso, né, que algumas vezes você vê pessoas dentro da igreja endemoniadas. Como isso é possível, pastor? A pessoa entregou a sua vida a Jesus e fica endemoniada? Irmãos, é óbvio que isso é possível. E é óbvio que isso acontece inúmeras vezes na igreja. Por isso que você vê manifestação demoníaca muitas vezes na igreja, porque o poder de Deus é manifesto para que haja libertação. E Deus usa o homem que tem unção e poder sobre a sua vida, conforme disse Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Ou seja, irmãos amados, a salvação pela entrega da pessoa a Deus, né, ela é pelo arrependimento, pelo perdão que Deus concede à pessoa, é natural que aconteça, mas a obra, a jornada, tudo aquilo que a pessoa colheu neste mundo, depende da sua história com Deus, e Deus vai dar providência para que essa pessoa possa suportar a sua vida e ser liberta no decorrer da sua jornada. É muito comum também, só para exemplificar, viu, irmão? É muito comum as pessoas se converterem e terem ainda vícios do cigarro, né, da bebida. Não é automático. Me converti. É lógico que pode ser. Se a pessoa toma uma decisão, fala, não quero mais isso, e faz. Mas muitas vezes a pessoa tem que lutar, né? E tem que verdadeiramente perseverar em Deus, para que aquele vício, que muitas vezes faz parte da sua vida durante anos, décadas, né, possam ser extraídos da sua vida pelo poder de Deus e pela perseverança da pessoa naquelas atitudes, né? Pela perseverança de Deus, pela perseverança em Deus, para que as pessoas possam ser libertas daqueles vícios por decisão própria. Por decisão própria, porque a pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela não é escravo de nada mais. Ela não deve ser escravo de nada. Então ela tem que rejeitar a escravidão do vício, ela tem que rejeitar a escravidão, né, dos palavrões, ela tem que rejeitar a escravidão, sabe, né, da tristeza, ele tem que rejeitar a escravidão, sabe, da angústia, ele tem que rejeitar toda e qualquer escravidão, porque nós não somos mais escravos, porque nós somos libertos pelo poder de Jesus. A escravidão é história passada, como foi do povo de Israel, história passada, né, uma história, né, que nós vivemos antes de verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Jesus. Entregarmos a nossa vida a Jesus. Mas tudo depende da decisão do homem.
O homem entregou a sua vida a Jesus, ele quer ser liberto, ele busca a libertação, ele vai ser liberto. O homem entrega a sua vida a Jesus e ainda assim quer viver no mar de lamas, na destruição e na escravidão, ele vai viver as consequências da sua atitude e não vai ter, né, o cumprimento da sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, coisa nenhuma, porque, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se tem alguma coisa na sua vida que te escraviza, se tem alguma coisa na sua vida que te escraviza, você não precisa viver mais isso não. Basta você decidir e anular na sua vida essa escravidão, porque Jesus já determinou a tua liberdade. Ninguém é obrigado a viver na escravidão, porque Jesus trouxe a liberdade, né? Inclusive, irmãos, Jesus trouxe a liberdade da morte, né? Jesus anulou a morte, né? O destino, a condenação, aquilo que estava determinado para o homem, Jesus veio e anulou. Ele anulou, simplesmente ele anulou, né? Aquilo que Satanás trouxe, né? E fez com que o homem fosse sentenciado à morte, Jesus anulou, porque a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós podemos viver de Deus e que as pessoas, elas ainda assim, né, insistem num caminho que não precisariam mais trilhar, sabe? E eu falei de vício do cigarro, mas existem inúmeras situações que ainda persistem na vida das pessoas, e é que as pessoas ainda assim não desejam se libertar ou não buscam a libertação porque não se importam. Não, mas olhe para a sua vida. Se você não consegue dominar determinadas situações na sua vida, você é escravo dela. Se você não domina algo na sua vida, você é escravo dela, porque ela vai te dominar. Ela vai te dominar, né? E o seu dono é Jesus. Ele tem que te dominar. Você entendeu? Então, sabe, irmãos, Deus já fez a obra. Vamos então buscar e conquistar a obra que Jesus fez nas nossas vidas. Você pode. Você pode. Você pode. E Deus, sabe, quando Moisés orou a Deus, Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e pendurá-la numa haste, né? E a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, se alguém for picado pelas cobras e olhar para a cobra de bronze, ele será curado. E talvez aí, irmãos, você passe a compreender determinadas situações que acontecem nas vidas ou nas nossas vidas e a reação de Deus. O povo falou assim para Moisés, vou falar de novo assim para você. Ore ao Senhor, o povo falou para Moisés, ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. E o Moisés orou, falou, Senhor, tira as cobras. E Deus falou assim, eu não vou tirar as cobras. Eu vou deixar as cobras, mas vou dar a solução para as cobras. Assim como nós, irmãos, Deus não tirou o pecado do mundo, Deus tirou o pecado das vidas. Para que você viva sem pecar,
Deus não precisa tirar o pecado. Deus precisa que você decida verdadeiramente olhar para Jesus, que é a cura, que é a saída para a morte. Por isso que Jesus falou ali nos evangelhos, no evangelho de João, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, né? A solução é Jesus. Deus não vai tirar ali da sua vida aquilo que pode te prejudicar, mas Deus deu a solução, que é Jesus. E você tem que resistir e olhar para Jesus, para que Jesus possa te socorrer e te ajudar neste mundo tenebroso, irmãos. Né? Neste mundo tenebroso, a solução é Jesus, e sempre será Jesus. Conforme foi profetizado ali por Deus no deserto, naquela situação terrível, ou seja, por causa das atitudes do povo veio a destruição, mas pelo arrependimento, quando se olha para Jesus, Deus traz a cura. Deus traz a cura, a saída, a libertação. Deus traz a cura. Deus não precisa tirar, né, o traficante, né, para que você não seja um viciado nas drogas. Deus não precisa, né, banir da humanidade o cigarro para que as pessoas não fumem cigarro. Deus não precisa nada disso. Deus precisa da decisão do homem. Deus precisa que o homem rejeite, que o homem abomine aquilo, que o homem não deseje aquilo. É isso que o homem precisa para que haja libertação, né? Uma decisão dele, uma decisão própria dele, para que haja libertação. E quantas vezes o homem não está disposto a isso? Quantas vezes o homem não está disposto, né, a viver as coisas de Deus para ser liberto, né? Porque sem Deus, irmãos, tudo é muito difícil. Sem Deus existem obras impossíveis. Sem Deus existem obras impossíveis que jamais acontecerão, né? A gente poderia chamar de milagres, né? Verdadeiramente são milagres, mas são milagres profetizados por Deus, né? Tem coisas que não irão acontecer sem a pessoa se entregar a Deus, né? É natural isso, irmãos. É por isso que você tem que falar. A solução é Jesus, né? Se uma pessoa, se chegar para você, para pedir um conselho para você de uma luta, de uma dificuldade, que você fale ali: olha, o primeiro passo é Jesus. Depois que Jesus fizer a obra, você pode sim, né, vivenciar, né, as coisas são de Deus pela sua decisão. Aí eu vou decidir, eu quero me libertar. Sem Jesus, né, é uma obra quase impossível, por conta daquilo que é o Senhor, por conta daquilo que Deus já estabeleceu para nós nesse mundo, né? E ali, né, quando a Bíblia diz aqui, Moisés fez a serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente, ficava curado, né? Então, sabe, irmãos, a compreensão espiritual daquilo que Deus faz é importantíssimo para que você não erre. Para que você não erre. Talvez em algum momento você chegue na sua leitura bíblica ou ouça uma pregação, qualquer que seja ela, e você fala: pô, que palavra bonita, que palavra linda de Deus, né? Que promessa, né? Que promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas.
Mas se você não compreender os fundamentos, amanhã você vai esquecer aquilo que você ouviu. Se você não entender os fundamentos, amanhã você não vai viver aquilo que Deus deseja que você viva. Para que você alcance a promessa, para que você alcance o poder da palavra. Sabe, irmãos? Sabe, é natural isso, né? Você não consegue defender aquilo que você não entende. Você não consegue defender aquilo que você não acredita, porque os teus argumentos serão desmontados completamente, né, por qualquer palavra simples e medíocre de alguém, né, quando você não entende os fundamentos e quando você não acredita naquilo que você fala, né? Não é assim, irmãos? Como é que você vai ter convicção se você não acredita? Como é que você vai conseguir falar daquilo que você não acredita e defender aquilo, né? Você vai se perder no meio da sua jornada e a sua palavra vai ser infrutífera. Quantas vezes, né, irmãos? Quantas vezes isso pode acontecer sobre você por conta, sabe, daquilo que você verdadeiramente não vive ou daquilo que você verdadeiramente não acredita, né? Eu só consigo pregar nesse púlpito aqui, irmãos, aquilo que eu acredito, né? Se eu não acreditar em alguma coisa, eu não consigo pregar. Eu não vou conseguir pregar porque, sabe, não vai sair nada, irmãos. Não vai sair nada. Simplesmente não vai sair nada porque não vão existir argumentos. Não vão existir argumentos para que eu possa falar daquilo que eu não acredito. Porque eu não acredito, então não tem argumentos. Existe talvez ali, né, uma falsa ministração de algo que não vai ter alicerce, que não vai chegar ao coração de ninguém, sabe? Não vai chegar ao coração de ninguém. Então é necessário que nós sejamos alicerçados no entendimento da palavra e no entendimento daquilo que Deus diz, né? Porque a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um manual de vida para nós. E eu vou dizer para você, mais uma vez aqui, né, na Bíblia existe o filme da sua vida. Existe a sua história dentro da Bíblia. Sabe, irmãos? Existe a sua história dentro da Bíblia. E nós estamos vivendo esta história ainda hoje. Estamos vivendo a história, né? E vamos terminar essa história, né? Porque Deus, além de escrever uma história, Ele nos ensina através da história, né? E aí, irmãos, por que eu selecionei o livro de Isaías no meio dessa mensagem? Sabe, porque Deus, Ele usou tanto o deserto para tratar as vidas, Ele usou tanto o deserto como símbolo, né, daquilo que poderia acontecer conosco. E Deus, numa palavra profética do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Deus falou assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria, exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Deus está falando aqui, irmãos, né, que ainda que seja impossível o deserto se transformar em algo que traga flores, né, como a flor do narciso, né, cheio de flores, né, como a região do Líbano, a região do Carmelo, a região de Saron. Ainda que isso seja impossível, Deus fará esta obra. E Ele diz mais: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam os desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo,
Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Uma promessa maravilhosa, irmãos, de transformação, né? As suas lutas se transformarão em glória, né? Conforme Deus diz, se eu não me engano, ali no livro do profeta Oséias, se eu não me engano é Oséias, o Senhor diz assim: repreende a tua voz de choro, repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das suas mãos. Repreende a sua voz de choro, porque há recompensa para as obras das suas mãos, porque o deserto se transformará, o deserto que foi a sua vida, se transformará num lugar cheio de alegria, uma transformação plena. A Bíblia diz que Deus vai transformar o deserto em lagares cheios de água, né? Essa é a promessa de Deus. E Ele fala, né? Ele fala, né? Digam aos tristes de coração, né? Digam aos tristes de coração, sejam fortes, não temam, não tenham medo, diz o Senhor. Olha só o que Ele fala: digam aos tristes de coração, sejam fortes, não tenham medo, porque aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês, né? Estava em casa um dia lá, né? E a Rosana, ela tem um dispositivo Alexa, né? Na cozinha. Então, de vez em quando ela fala assim, né? Alexa, tocar louvores. E aí fica tocando um louvor lá, né? E chegamos lá um domingo, depois do culto, na hora do almoço, estava tocando louvor lá e eu ouvi um louvor. E o refrão do louvor dizia assim: Ele vem para te salvar. Até mandei para o Rafael e para a Mariana para ver se eles louvavam o Senhor essa canção, mas não deram bola para mim. Não deram bola para mim, né? E nem disseram quando vão louvar, entendeu? Então, mas dizia, e era desse texto aqui que nós estamos: Ele vem para salvar. Jesus vem para salvar. Você se alegre, sabe, irmãos? Você está triste, se alegra o seu coração. Alegra o seu coração, sabe? Porque o Senhor vem. E Ele diz assim: sejam fortes. Sejam fortes, não tenham medo. Não tenham medo, porque o Senhor está no meio de vocês. Não tenham medo, porque o Senhor está no meio de vocês e Ele vem para salvar. Ele virá para te salvar. Ele virá para tirar de sobre a sua vida a sentença terrível lançada pelas trevas e vai fazer com que você viva num lugar onde você nem imagina como será, porque o apóstolo Paulo foi lá, né, conforme nós pregamos outro dia aí, né, e viu coisas e ouviu coisas que ele falou assim: não consigo dizer o que eu vi. Será algo marcante para as nossas histórias. E uma recompensa para nós que trilhamos o deserto, olhando para Deus. Olhando para o Filho do Homem levantado, né? Olhando para Jesus. Vem a serpente abrasadora, ainda que ela te morda, não tem poder sobre você. Não tem poder sobre você. Simplesmente porque os seus olhos estão fixos no Senhor Jesus. Seus olhos estão fixos no Senhor Jesus. Que coisa linda e coisa maravilhosa, né, irmãos? E essa palavra se cumprirá, irmãos. Essa palavra se cumprirá. Então que você seja forte. Seja forte, né? Conforme disse o Senhor, ali também não lembro, não sei se é Malaquias, Zacarias. Conforme disse o Senhor: digo fraco, eu sou forte.
O Senhor fala: prepare as suas espadas para lutar. Prepare as suas espadas para lutar. Diga o fraco: eu sou forte. Porque o Senhor está conosco. A explicação dele é essa. Ele falou: sejam fortes, não tenham medo, porque eu estou com vocês. A justificativa de Deus para você não ter medo e ser forte: eu estou com vocês. Quer justificativa melhor que essa? A gente podia contratar uns seguranças, guarda-roupa, para dar do nosso lado e tal, Ainda assim não seriam suficientes para nos proteger. Mas o nosso Deus é suficiente. O nosso Deus é suficiente. E você não caia nas blasfêmias, nas mentiras das trevas, porque você não tem anjo da guarda. Isso é uma blasfêmia. Se Deus precisar, Ele manda um exército de anjos. Você tem Deus. Você tem Deus, é Ele que te guarda, é Ele que te protege. Se for necessário para isso, Ele manda 10, 20, 50, 100, 500, 1000 anjos para te proteger. Teu anjo da guarda é Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Porque um anjo não pode decidir nada. Um anjo obedece. Como é que pode existir um anjo da guarda se ele não pode decidir nada sobre você? Se ele é um mensageiro. Não é verdade, irmãos? Mas o mundo... Existem livros, irmãos. Existem livros que falam sobre isso. O anjo da guarda tal. O anjo da guarda que guarda disso. O anjo da guarda que guarda aquilo. Dá vontade de pegar o livro e queimar. Sabe? De tanta mentira e podridão que Satanás faz neste mundo. Mas que você conheça a verdade. Não abandone a verdade. Viva a verdade. E seja liberto pela verdade, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Eu vou orar por você agora. Nós vamos ministrar o poder de Deus sobre a sua vida agora. E você acredite que Deus vai fazer essa obra, em nome de Jesus. Obrigado, irmã. Deus vai trabalhar na sua vida hoje. Se você está vacilante, está meio vacilante aí, Deus está no meio de você. Deus fala para você assim: ser forte, pode ser forte aí, se fortaleça aí no poder de Deus. Que você pegue esta palavra hoje e que você, se conforte nela e que você seja exortado por ela para viver as coisas grandes de Deus na sua vida. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Tu és o Deus da nossa alma, Senhor. Tu és aquele que nos fortalece, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças, para que nós possamos vencer, Senhor. E vencer, e vencer, e vencer, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro em favor da tua igreja, Senhor. Eu oro em favor deste povo que me ouve, Senhor da glória, de perto e de longe, Senhor. Tu és Deus para fazer esta grande obra esta manhã, Senhor. Então vem com poder e autoridade, Senhor. Toca nos corações, nas mentes, Senhor. Que cada vida que hoje me ouve, Senhor, receba de ti o teu poder para serem libertos, Senhor, da escravidão mais uma vez, Senhor, para serem libertos, Senhor, dos seus vícios, vícios de palavras, vícios de drogas, vícios, Senhor, de toda a terra de substâncias, vício da pornografia, Senhor, vícios, Senhor, da glória que destroem a vida, Senhor, e afastam o povo de ti, meu Senhor.
Pai, ora em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, para fazer cumprir nestas pessoas o teu poder, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, muito, Senhor da glória, muito maior do que as trevas, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que anula as trevas, Senhor, porque a luz anula as trevas, Senhor. Pai, então vem sobre estas vidas, Senhor, e tira o mal, e tira a sentença das trevas, e tira, Senhor, de toda a glória, Pai, toda a ilusão, toda a cegueira espiritual, Senhor, e glorifica o teu santo nome, Senhor, para que essas vidas possam viver a grandeza do teu poder e a grandeza do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, a Tua igreja precisa de Ti, Senhor, essas vidas precisam de Ti, Senhor. Então eu te peço agora pelo Teu poder, meu Senhor, manda óleo do céu, Senhor, manda óleo, Senhor, sobre estas cabeças, Senhor da glória, Pai, manda óleo, Senhor, mais uma vez, Senhor, óleo de consagração, óleo do Teu Espírito Santo, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, o óleo derramado sobre as nossas cabeças representa o Teu Espírito Santo, Senhor. Então, Senhor, marca essas histórias com esse óleo santo, Senhor, que é derramado aqui esta manhã, Senhor. Fala alto aos corações, Senhor. Edifica, Senhor, as vidas, Senhor. Dá, Senhor, a glória do Teu Espírito Santo mais uma vez, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estas vidas que estão aqui neste lugar agora, Senhor. Pai, eu abençoo as vidas que me ouvem agora, Senhor. Abençoo, Senhor, com o Teu poder, Senhor, porque eu sei que Tu vens neste dia, Senhor, para curar e para libertar, Senhor. Tu vens para curar e para libertar, Senhor da glória, Pai. Pai, que toda obra de Satanás pereça agora, em nome de Jesus. Eu determino e ordeno que toda obra satânica pereça agora, em nome de Jesus, para que floresça a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Você está completamente abençoado pelo Senhor. Em Ti está o poder de Deus. Em Ti está a unção do Espírito Santo de Deus. Não despreze, haja com sabedoria, para que você seja abençoado e as vidas que estão ao seu redor também sejam abençoadas pelo poder de Deus, pela unção do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel e aquele que é verdadeiro.